Olá pessoal, dando sequência ao curso sobre o Google Classroom, recapitulando então na aula anterior, no módulo anterior, foi apresentado uma descrição breve do mesmo, ou seja, o processo de se logar, né, ou seja, tendo uma conta Google, já criando o seu perfil no Google Classroom, no Google Sala de Aula, como queiram, o fato de como criar uma nova turma, que é o que foi feito no módulo anterior, que é essa turma aqui intitulada Google Classroom, foi o nome dado aqui nessa parceria do PETCC da FSM com o NTEM. Então, uma vez que essa turma já foi criada, vou entrar, que é o ponto onde paramos, ou seja, temos duas postagens, uma do material, tem uma descrição do material do texto e o PDF anexado, que apresenta então mais detalhes sobre tudo o que foi falado até então. Um vídeo que foi produzido, que é exatamente aquele primeiro módulo que eu acabei de me referir, que faz essa introdução de como entrar e configurar inicialmente uma turma. E a ideia agora é de fazer a criação de uma atividade. Então, ou seja, nós já temos 3 alunos na turma, eu já vou criar uma atividade a qual vai ser pública para esses 3 alunos, então, de forma a praticar o Google Classroom como discente nessa turma, mas a atividade vai ser exatamente como se tornar docente em uma nova turma, por exemplo. Então, no menu principal aqui, migrando para atividades, por enquanto não tem nenhuma, vou fazer a criação de uma mesma, então, uma atividade simples no caso. Então, quer dizer, simples modo de dizer, mas é uma atividade pura, propriamente dita. Então, o título dessa atividade vai ser Criação de uma turma no Google Classroom. As instruções, de forma geral, seriam criar uma nova turma no Classroom, na qual você será o docente, efetuando toda a configuração inicial desta turma, além de criar duas postagens com material didático, arquivos PDFs ou vídeos YouTube, por exemplo. Então, pelo menos 2 postagens e uma atividade a ser entregue pelos alunos. Além disso, deve-se também convidar o professor Giovanni Librelotto, e-mail giovanni.librelotto@ufsm.br, como docente da mesma, de tal disciplina, melhor dizendo. Portanto, revisão geral, as instruções, então, é criar uma nova turma, então, ou seja, além dessa turma agora que vocês estão como discentes, criar uma nova turma como docente, ou seja, voltar lá na página principal do Classroom, clicar no mais, em vez de participar numa turma, optar pela opção criação de turma, criar nova turma, digite aqueles 4 campos básicos lá com nome, descrição, etc. da nova turma, criem uma turma que seja dentro do conhecimento de vocês, ou seja, vocês vão ser docentes para ensinar alguma coisa, então, seja, façam uma turma de acordo com o domínio de conhecimento de vocês. Criem pelo menos 2 postagens, ou seja, trazendo conteúdo, trazendo livros, trazendo apostilas, trazendo vídeos do YouTube, trazendo conteúdo para agregar aquele conhecimento e também uma atividade para que a pessoa que faça parte daquela turma como discente tenha que desempenhar. Para isso, obviamente, eu quero que vocês me convidem, ou seja, o meu e-mail está disponível aqui, para vocês me cadastrarem então como docente da turma. Já vou mostrar exatamente como se faz isso logo em seguida. Então, ou seja, além disso, eu não vou adicionar nada aqui, ou seja, nem vídeo, nem o que eu podia adicionar, por exemplo, algum link e tal aqui para complementar a atividade, não tem necessidade. Não vou fazer a criação de nenhum documento, apresentação, planilha, formulário, nesse caso aqui, para essa atividade, porque basicamente vocês vão criar e vão me fazer o convite através da vinculação pela própria turma que vai ser criada por vocês. Como o nosso curso, por exemplo, a pontuação vai de 0 a 100, eu vou dizer que essa tarefa inicial, então, vai ter como atividade avaliativa de 20 pontos. A data de entrega, então, vou deixar, hoje é dia 14, então, para a semana que vem, 21 de abril é feriado, então vou dar um prazo até 23 de abril. 23 de abril até o final do dia. Então, até o final do dia da próxima quinta-feira, ou seja, assim ser nessa semana, na semana que vem, para quem está vendo imediatamente isso aqui.
Todos os alunos que fazem parte da turma vão receber essa atividade. Tópico, eu não estou dividindo a turma em tópicos, então não tem essa obrigação aqui, isso aqui fica para um vídeo futuro, como trabalhar com os tópicos quando necessário. E na rubrica aqui seria colocar questões, por exemplo, posso reaproveitar uma rubrica que eu já tinha previamente, ou criar. Como eu não tenho nenhuma criada nesse meu perfil, então na criação seria basicamente imaginando o seguinte cenário, por exemplo, eu quero informar os alunos que quem não criar nada, não criar turma, nota é 0. Para quem criar turma completa, ou seja, com as 2 postagens de acordo com o que foi solicitado, com a atividade criada e o convite a mim para fazer parte dos docentes, então nota 20, que é o 20 pontos que vale a atividade. Se entregar somente as postagens sem atividade, nota 10, e assim por diante. Então, ou seja, eu crio os critérios de avaliação. Então, para cada critério que eu quiser, eu vou criando mais e mais, e digo, então, ou seja, 20 pontos vai ser trabalho completo. Perdão, passa para lá. 20 pontos, trabalho completo. 10 pontos, turma criada somente com postagem. 10 pontos. Não, porque não pode ter 2 com o mesmo que teria que estar descrito aqui no caso. Então vou deixar melhor, para segmentar melhor aqui no caso. 14 com postagem ou atividade, apenas um dos 2 no caso. 7 pontos, turma criada sem postagem ou atividade, então seja nenhum dos 2. E 0 pontos, trabalho não entregue. Pronto. Então, ou seja, eu tenho todos os alunos vão receber alguma dessas 4 notas que eu criei aqui. Pessoal, não é obrigado a colocar isso aqui. Ou seja, a rubrica aqui é opcional. Vocês podem ou não utilizar. Eu vou dizer que eu vou salvar aqui no caso. Tem que configurar aqui por causa da pontuação. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tinha que adicionar vários critérios. Usar pontuação. Desativar. Tá aqui a pontuação. Perdão, estava faltando aqui. Peço perdão pela desculpa que estava a página locomovida aqui no caso. Estava para baixo. Ação. Avaliação. Perfeito. Agora acho que vai. Salvou-se. Ok, era isso. Então perdão por essa demora, mas não estava aparecendo na minha página. Então, ou seja, essa rubrica que eu criei, ela vai ser publicada aos alunos. Os alunos vão ter acesso às mesmas. Ou seja, eles vão saber exatamente com quais critérios o trabalho deles vai ser avaliado. Então, ou seja, de 20 a 0 pontos, podendo ser 14 ou 7, de acordo com a atividade. Isso não é obrigatório. Ou seja, se eu não colocar nenhuma rubrica, quer dizer que na hora de avaliação eu vou poder dar qualquer pontuação entre 0 e 20 pontos. Se eu colocar aqui, eu já tenho automaticamente, eu posso selecionar como se fosse múltipla escolha, selecionar basicamente qual ponto ele tirou sem ter que estar descrevendo o porquê. Imaginem, por exemplo, vocês tendo 30, 40 alunos, por exemplo, para responder, e a resposta é padrão para cada um deles, para não ter que estar digitando para cada um deles a mesma resposta, supondo que vários deles entregaram parcialmente ou completamente. Então, na minha rubrica aqui, eu já crio todos os cenários possíveis, e automaticamente depois eu só seleciono para cada aluno que entregou o trabalho a resposta, a avaliação correspondente a isso. Então, fica exatamente o critério. Então, ou seja, tudo que eu colocar aqui, eles vão ler, vão receber junto com as atividades, ou seja, eles vão saber exatamente quais são os critérios de avaliação. Mais uma vez, isso não é obrigatório, é uma opção aqui, estou apenas criando, já que fique como exemplo para todos. Terminou esse processo, ou seja, eu terminei de editar a parte de avaliação e a parte da descrição da mesma, eu posso clicar aqui para salvar para criar atividade, ou posso programar o envio da mesma, ou seja, eu quero que envie só na sexta-feira, por exemplo, alguma coisa assim. Já vou fazer a criação da própria atividade aqui, que vai ficar pública. Vamos ver como é que fica no ambiente. Então, ou seja, foi criada. O Google está me pedindo para criar um tópico. Eu não vou criar tópicos agora, isso aqui vai ser um ponto para um próximo vídeo, por exemplo. Então já está criada, já tem a data da entrega aqui no caso. E notem que quando voltarmos lá para o mural, apareceu aqui, ou seja, que eu postei uma nova atividade e automaticamente, quando chegar, como eu coloquei para quinta da semana que vem, ela não aparece nas próximas. Por quê? Porque justamente não falta uma semana mais 2 dias, porque hoje é terça-feira, dia 14. Então, ou seja, vamos só editar aqui no caso para ver o que aconteceria se colocasse para segunda-feira que seja. Então, seja segunda-feira, dia 20. Então, seja dentro do prazo de uma semana. Alterando, demora uns instantes, notem que apareceu aqui especificamente a criação. Então, ou seja, o aluno entrando no ambiente e entrando na turma específica que ele faz parte,
ele sabe, olha, nessa minha turma eu tenho uma atividade dentro de 7 dias. Nesse caso, segunda-feira. Se tivesse mais de uma atividade, ia aparecer basicamente todas as atividades dessa próxima semana, desses próximos 7 dias, nessa sessão aqui no caso. Se ele quer ver todas, visualizar tudo, então ele enxerga todas as atividades. Então, ou seja, quantos trabalhos foram entregues, ou seja, quantos alunos já desempenharam essa atividade. Nesse caso aqui, os 3 que fazem parte da turma receberam a atividade, mas nenhum fez, até porque acabei de fazer a criação do mesmo. Ou seja, isso aqui também aparece na seção pendentes. Então, se vocês clicarem aqui nos 3 coisinhos, 3 risquinhos horizontais, em pendentes, é todos os trabalhos que estão pendentes de todas as turmas que vocês fazem parte, seja como docente ou seja como discente. Para voltar à turma específica, basta selecionar essa questão aqui. Então, nesse caso, foi criada agora uma atividade. Nota que ela tem uma carinha diferente da postagem. A postagem tem o logotipo da pessoa, que eu coloquei o logotipo da universidade aqui no caso e o meu nome, a data da postagem e o conteúdo da mesma. Quando é uma atividade, ela tem esse caráter aqui. Notem que tem alguns ícones diferentes. Isso aqui é uma atividade, voltando lá ao item de atividades, por exemplo, padrão. Eu posso ter uma atividade com teste que é ter uma atividade que depois tem um questionário para finalizar a mesma. Eu posso colocar uma pergunta, então você vai ter um ícone com uma interrogação. Material didático, tem uma capinha que parece um livro. Reutilização, quer dizer, algo que vem de outra turma. Então, dependendo do tipo de atividade que está sendo feita, esse ícone aqui vai sendo moldado pelo sistema mesmo para determinar exatamente a maneira como está sendo feita. Depois, para fazer a correção, é um outro processo. Ou seja, uma vez que encerre o prazo, eu acesso o ambiente novamente para verificar quem entregou e quem não entregou, determino as notas e, consequentemente, deixo já uma pré-avaliação que eu posso publicar para os alunos já terem ciência ou ficar internamente para a gestão do professor para fazer essa publicação a posteriori. Então isso vai ser um ponto posterior, ou seja, um próximo vídeo que vai ser postado é como fazer a avaliação. Nesse caso, o objetivo desse vídeo então foi a criação de uma nova atividade. Então, menu atividades, de maneira resumida, criar uma atividade e automaticamente, a partir do título e sua descrição, determinar como vai ser feita a pontuação e se quer ou não estabelecer data para entrega e critérios de avaliação. Uma vez criado, todos os alunos automaticamente vão acabar recebendo e estão sujeitos então à realização ou não dessa atividade aqui. Dessa forma, encerra-se então o vídeo em particular aqui específico sobre a criação de atividades e na sequência então veremos os demais envolvendo obviamente as outras etapas do tutorial sobre o Google Classroom. Valeu pessoal, obrigado.